Desculpe o auê, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim, fiz greve de fome. Franklin Távora nasceu em 1842 e morreu em 1888. Suas obras-primas são O Cabeleira, O Matuto e Lourenço. A boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca, da enxada seca. Segue seco sem sacar que o caminho é seco sem sacar que Em Franklin Távora, o regionalismo, mais do que assunto, é polêmica, conforme se lê no prefácio de O Cabeleira. Abre aspas. As letras têm, como a política, um certo caráter geográfico, mais no norte, porém, do que no sul, abundam os elementos para a formação de uma literatura propriamente brasileira, filha da terra. A razão é óbvia. O norte ainda não foi invadido como está sendo o sul de dia em dia pelo estrangeiro. Temos o dever de levantar ainda, com luta e esforço, os nobres foros desta região, exumar seus tipos legendários, fazer conhecidos seus nomes, suas lendas, sua poesia máscula, nova, vívida e louçã. Fecha aspas. Os desígnios do romancista não se realizaram, no entanto. No caso de seu relato mais conhecido, O Cabeleira, a intenção de realismo esgota-se na reconstituição do ambiente e na escolha de uma história de cangaço, ocorrida objetivamente no século XVIII. Nem o assunto, nem a distância histórica garantiram verossimilhança narrativa, perturbada pela contradição permanente dos sertanistas românticos, observações realistas dentro de um arcabouço exagerado e melodramático de folhetim. sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser só, sem sacar que algum espinho seco secará. O Cabeleira. Ao acompanhar a trajetória do bandido, Franklin Távora oscila entre a análise objetiva e o recurso idealizante. José Gomes, o Cabeleira, é apresentado como fruto de circunstâncias ambientais. Além disso, há na trama registros interessantes sobre a vida nordestina, principalmente sobre a seca. Igualmente, a pesquisa histórica que o escritor realizou acerca do cangaceiro é séria e confere valor documental ao texto. Aliás, todos os seus relatos têm um substrato no passado nordestino, de modo que não seria equivocado rotulá-los também de romances históricos. Fora isso, Távora apresenta uma visão progressista sobre o cangaço, pois acredita que um bom sistema educacional resolveria muitos dos problemas do banditismo no mundo agrário. Revela, assim, sua proximidade àquela ideologia ilustrada que Castro Alves e outros românticos da terceira geração expressavam, a crença de que o progresso e a harmonia social viriam por meio do livro e da escola. É verdade que isso se dá no relato mediante insistentes interrupções do narrador. Tais comentários marginais tornam-se completamente inúteis à sequenciação da ação romanesca. Contudo, o maior problema do texto, no desenvolvimento da intriga e dos caracteres dos personagens, é o triunfo do mais rasteiro convencionalismo romântico. Levado ao crime, abre aspas, pelas baixas paixões que a sombra da ignorância
e da impunidade haviam crescido sem freio, fecha aspas, o cruel Cabeleira reencontra uma amiga de infância, a jovem Luizinha. De imediato, apaixona-se por ela e se dispõe à mais completa regeneração, abandonando as armas e as forças do mal, em troca da companhia da heroína. O amor que ambos vivem no sertão, enquanto a polícia persegue o cangaceiro, é de uma ênfase melodramática inverossímil. Todavia, Luizinha morre por causa de um ferimento provocado por um incêndio, e o Cabeleira acaba preso, sem oferecer resistência. É então julgado pelos seus crimes e enforcado. O narrador aproveita esse final para manifestar sua indignação com a pena de morte e acusar a sociedade. Abre aspas. A justiça executou o Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na ignorância e na pobreza, mas o responsável de males semelhantes não será primeiro que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o trabalho, fonte de riqueza? Fecha aspas. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 1831 e morreu em 1861. Sua obra-prima é o romance de transição do romantismo para o realismo, Memórias de um Sargento de Milícias. A frieza com que a única obra ficcional de Manuel Antônio de Almeida foi recebida, inclusive por escritores que lhe votavam amizade, evidencia o quanto a mesma fugia dos padrões estéticos vigentes no país, na metade do século XIX. Diferentemente de seus contemporâneos, intoxicados com clichês românticos, Almeida inovou ao fixar um mundo em que vigorava um certo relativismo moral e um cinismo simpático, além de uma condescendência em relação às transgressões sociais, transformando pecados leves e pequenos crimes em situações irresistivelmente cômicas e não em melodramas baratos. Ao anular a dicotomia entre o bem e o mal, tão ao gosto do romantismo, o jovem romancista criou a obra mais original do período. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba paquera e não ganha ninguém. Os portugueses Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça encontram-se em uma viagem de navio, rumo ao Brasil. Pataca aplica uma pisadela no pé de Maria, que retruca, dando-lhe um beliscão. Iniciam, assim, o namoro que culminará com o nascimento do herói do romance, Leonardo, filho de uma pisadela e de um beliscão. No Rio de Janeiro, o menino terá como padrinhos um barbeiro, o compadre, e uma parteira, a comadre, que o protegerão, já que Maria da Hortaliça trai muitas vezes o companheiro e acaba fugindo de volta para Portugal com um capitão de navio. Em consequência disso, Pataca acaba expulsando de casa o menino Leonardo com um vigoroso pontapé e apaixona-se pela cigana que, por sua vez, também o abandonará. Leonardo é adotado pelo padrinho,
o compadre, que se afeiçoara a ele. Porém, à medida que o menino vai crescendo, torna-se cada vez mais abusado, briguento e pouco dado aos estudos. O compadre sonha com uma carreira sacerdotal para o afilhado e, de fato, consegue torná-lo sacristão. No entanto, Leonardo não durará muito no posto, pois detesta o padre que comanda a Igreja da Sé, e dele se vinga, revelando a todos os fiéis o amor proibido entre o religioso e a cigana, a mesma pela qual Pataca se apaixonara. A partir daí, Leonardo não demonstra qualquer interesse pelo trabalho ou pelos estudos. Torna-se um vadio, de vida desregrada, mas extremamente simpático, obtendo sempre a proteção de alguém. Certo dia conhece a jovem Luizinha, que é sobrinha de uma vizinha mais ou menos rica, a Dona Maria. Apesar de a moça ser despida de maiores encantos, Leonardo passa a gostar dela. Entretanto, logo em seguida, surge um concorrente mais velho e mais interesseiro, José Manuel, que por meio de várias maquinações acabará se casando com Luizinha. Leonardo nada sofre porque gosta de Vidinha, mulata sensual e livre de maiores injunções morais, com a qual acaba tendo um caso. Como Vidinha tem muitos pretendentes, armam-se várias confusões, atraindo a atenção de uma espécie de chefe de polícia da época, o Major Vidigal, terror dos malandros e vagabundos. Leonardo é preso, foge, volta a ser preso e é obrigado a se tornar soldado a serviço de Vidigal. Então prega uma peça no Major, que por isso decide açoitá-lo. Sabedora da situação e disposta a ajudar, Leonardo, a comadre forma uma comissão de senhoras para interceder junto ao incorruptível Major. Além dela, vão Dona Maria, a tutora de Luizinha, e Maria Regalada, que na juventude volúvel tivera uma relação ardente com Vidigal. O Major recebe as senhoras e quando Maria Regalada o chama para um canto e lhe faz a promessa de reatar o antigo amor, ele cede. Leonardo não apenas recuperará a liberdade, como será promovido a sargento. No mesmo dia, José Manuel, que se revelar um péssimo marido, sofre uma apoplexia e morre, deixando Luizinha viúva e livre para se casar com Leonardo na mesma Igreja da Sé, na qual o agora sargento das milícias fora cristão. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que... Martins Pena nasceu em 1815 e morreu em 1848. Suas obras-primas são O Juiz de Paz na Roça, Os Três Médicos, O Judas em Sábado de Aleluia, O Diletante, Quem Casa Quer Casa, O Noviço, Os Dois ou o Inglês Maquinista, e Itaminda ou o Guerreiro de Tupã. Você pintou como um sonho e eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. O Noviço. Uma das poucas peças de Martins Pena em 3 atos, O Noviço gira em torno da pérfida ação de Ambrósio, que se casa por interesse com Florência, rica viúva, mãe da jovem Emília, do menino Juca e tutora do sobrinho Carlos, o protagonista da peça. O vilão, Ambrósio, já havia convencido a mulher a colocar Carlos, o noviço, em um seminário.
Agora quer também internar Emília em um convento, pois ela se encontra em idade de casar e teria de receber um dote significativo da mãe. Igual destino aguarda o menino, que deve se tornar frade. Assim, Ambrósio ficaria com toda a fortuna de Florência. Carlos, no entanto, foge do convento e se esconde na casa da tia, já que pretende fazer carreira militar e, sobretudo, desposar a prima Emília, por quem está apaixonado. O caso o ajuda na luta contra Ambrósio. Vinda do Ceará surge Rosa, a primeira mulher do vilão, e da qual ele não se separara oficialmente. Rosa conta a Carlos que seu marido desaparecera com todo o dinheiro que ela possuía. O problema imediato de Carlos, porém, é livrar-se do mestre dos noviços, que está atrás dele para reconduzi-lo ao convento. Em cena hilariante, aproveita-se da ingenuidade da mulher e troca de roupa com ela. Esta, em seguida, é encontrada pela autoridade religiosa com a batina do rapaz. Confundida com o noviço fugido, é remetida imediatamente para o seminário. Enquanto isso, Carlos, vestido de mulher, começa a ameaçar Ambrósio com a história de sua bigamia. Após inúmeras peripécias, o vilão é desmascarado diante da própria Florência, e os jovens Carlos e Emília ficam livres para o namoro.